E aí, rapaziada, beleza? Tudo bem? Tudo tranquilo? Gente, tô fazendo outro vídeo aqui, porque Leila me lembrou, né, que eu disponibilizei o vídeo, só que estava sem áudio, né? Mas agora vai dar tudo certo. Eu separei algumas questõezinhas daquelas apostas do Dama, né, para que você, quando pegar aquela prova lá, aquela questão, você crave, você acerte, tá bom? Então eu peguei alguns temas aí, vamos trabalhar algumas questões pancada, tá bom? Então vamos lá, primeira questão 77, vou ler, acompanhe comigo a leitura, tá? E vamos ver aí qual é a resposta, tá bom? Ó, a partir da década de 1970, no século passado, esses países alcançaram um acelerado desenvolvimento industrial e econômico. Então, gente, é importante numa situação como essa, né, que você contextualize, que você pegue bem o período da história. Ó, ele colocou ali, a partir da década de 70 do século passado, certos países tiveram acelerado desenvolvimento industrial e econômico, devido a vários fatores, entre eles a implantação de um modelo industrial caracterizado como industrialização orientada para exportação. É o que a gente chama de plataforma de exportações. Anote aí, tá bom? Esse modelo é o de plataforma de exportações. Tá? Caracterizado, né, como essa industrialização e apoio governamental no desenvolvimento de projetos de infraestrutura. O texto refere-se aqui, né? Então vamos lá. China e Índia, você poderia pensar, né? Mas acontece, gente, que a China, em 1978, é que ela vai fazer reformas econômicas, né? Já pegou toda uma base, diga-se de passagem, toda uma estrutura que a Revolução Comunista de 1949, com Mao Tse Tung, já tinha proporcionado, indústria de base, ele vai dar um novo salto. Mas isso foi em 78. E isso que está sendo retratado no enunciado é do início dos anos 70, tá? Então a China só vai começar em 78 essas reformas, você dispensa, tá? Mesma coisa a Índia. Japão e Singapura, bom, Japão se reconstruiu logo após o final da Segunda Guerra Mundial, com a ajuda dos Estados Unidos. Parece paradoxal, não é? Mas os Estados Unidos ocupou o Japão por 12 anos, impôs uma série de medidas, de regras, de condições para o Japão. Inclusive, o Japão não se militarizar, nem investir, portanto, em energia nuclear. Tá? Mas os Estados Unidos ajudou a recuperação econômica do Japão. Mas isso foi no final já dos anos 40. Tá? Ficou 12 anos ocupando ali, dos anos 40, dos anos 50. Outro detalhe importante, tá, gente? É que, no caso do Japão, o plano econômico para ajudar a reconstrução ali da Ásia foi o plano Colombo. Para a Europa, foi o plano Marshall, não esquece disso. Para a Ásia, plano Colombo, tá bom? Então você dispensa também Japão, tá bom? Até podia ser Singapura, né? Mas Japão não, tá? C, a Indonésia e a Mongólia. Também não, né? Mongólia é país central ali, né, do continente asiático, não Ásia Central, mas central no sentido que fica entre a Rússia e a China, tá? Então dispensa a Mongólia, Mongólia que foi um país socialista até o início dos anos 90. Aí quando se deu a crise, né, do modelo socialista europeu e a debacle, né, da União Soviética, a Mongólia também ficou fora, voltou a ser economia de mercado, né? Taiwan e Coreia do Sul. É aí que você vai cravar. Taiwan e Coreia do Sul, né, fazem parte daquilo que foi conhecido como tigres asiáticos, tá bom? Quais eram eles? Singapura, Hong Kong, Taiwan, Coreia do Sul. Então esses quatro são os tigres asiáticos, os países que apresentaram um crescimento econômico acelerado, investiram muito em educação, em infraestrutura, contaram com apoio governamental. Num primeiro momento, era plataforma de exportação. As empresas do Japão se instalaram ali, encontraram vantagens, né? No primeiro momento, eram países muito pobres, países muito atrasados, de economia rural, tá? Mas em pouco tempo, eles deram um salto qualitativo. Educação, tecnologia e indústria, tá bom? Então, D, os tigres asiáticos. Alternativa D, tá? Deixa eu ver aqui outra questão para a gente trabalhar, tá bom? 77, vamos para 79,
Tá? Vamos para a questão 79. 79, geografia física, trata de solos, acaba sendo meio que assustador para algumas pessoas. Não vai ser para você, tenho absoluta certeza, tá bom? Então, olha só, tem dois perfis de solo, um que coloca o R, que é a rocha, e o A, que é um horizonte do solo. Aí está dizendo que é litossolos. O outro está dizendo latossolo. Tem umas árvores, aí tem um horizonte A, novamente outro A, B, C, R. R. Rocha, pode ser D também, tá? Aí são os horizontes. Horizonte D ou R. Considerando-se os perfis de solo e os conhecimentos sobre ele, é correto afirmar que o fator preponderante, né, da formação dos solos ilustrado no perfil 1 e 2 é respectivamente o quê? Né? Então analisa. O 1, você está tendo litossolos. Você lembra, né, o que é litossolo? Você lembra, tá bom? Litossolos são solos rasos, são solos curtos, né? São solos jovens, tá bom? Então, esse solo ele não tem todos os horizontes, então ele não é um solo bem desenvolvido. Para um solo ser bem desenvolvido, é importante que os fatores que atuam na sua formação, como o intemperismo, que é o conjunto, né, de forças que estão atuando ali, realmente possam agir bem. Existe o intemperismo físico, químico e biológico, tá bom? Então, o litossolo é um solo raso, tá? Então, significa dizer que ele está contando mais ali com o intemperismo físico, temperatura, calor e frio. Então, está acontecendo a desagregação, diferente do intemperismo químico, que está associado mais à umidade, às chuvas, tá bom? Então, 1 e 2, que solos seriam esse? Alternativa A nos diz, o 1 é do clima seco e frio. Já o 2 seria de um relevo plano. Bom, pode ser, faz sentido. Vamos deixar de stand-by? Vamos ver o B. Clima quente e úmido. Não, galera, tá? Não, tá? O clima, se fosse um clima quente e seco, beleza. Mas se fosse úmido, significa fazer que a água se infiltrar, é o intemperismo químico. Então ele ia decompor muito mais a rocha, tá? Então ali a decomposição está sendo mínima, a desagregação, tá? Esse primeiro clima quente e úmido seria mais para o perfil 2, latossolos, solos profundos, litossolos, solos rasos. Então já não é B. O que é que diz C? Topografia muito acidentada para o 1. Rocha muito resistente à erosão no B, não parece. Porque se fosse tão resistente, como é que eu tenho tantas camadas diferentes? Então dispensa também, fica ligado nisso, ligada nisso. D. Rochas de fácil erosão. E outra, ação de ventos como o agente de transporte. Aí não seria um solo desenvolvido, tá? Porque o solo desenvolvido tem todas as camadas, né? Nesse caso aí, seria um solo azonal, que não depende da questão climática, tá? Mas é de transporte. E não é isso que a gente percebe. Existem todas as camadas, né? Então, ali as condições climáticas permitiram o solo se desenvolver. E ação de águas fluviais, como agente de transporte. Bom, para litossolos não pode, né? Se fosse água, então ia ter muito mais camadas. Beleza? E o 2 ele está dizendo ali que é topografia suave e ondulada. Suave e ondulada está contraditório, percebe? Realmente, para a questão 79, galera, é a alternativa A. Clima seco e frio, poderia ser até seco e quente, como é o caso do semiárido, de um deserto, tá bom? Então, 79A, beleza? Vamos ver outra questão aqui. Vamos ver outra questãozinha aqui. Deixa eu ver. Vamos para a questão 80, tá bom? Geografia física também, ó. Quase a totalidade da hidrosfera é formada por oceanos e mares, sendo o habitat da maioria das espécies do planeta responsável por grande parcela da atividade econômica mundial. A partir dos conhecimentos sobre oceanos, né? Voltando aqui, a partir dos conhecimentos sobre oceanos e mares, suas características, sua importância econômica e seus impactos ambientais, marque V para alternativas verdadeiras e F. Eu vou marcar V e F. Vamos ver? Primeira diz, a importância econômica e geopolítica dos oceanos e mares reflete-se nas disputas entre
muitos países pelo poder de exercer sua soberania sobre o território marítimo. Verdade. É a questão, por exemplo, das 200 milhas, né? Que são os mares continentais. Então, navegação, turismo, pesca, exploração mineral. Então, a primeira é V. Então, você vai marcar a alternativa que for o V aí, tá bom? Depois diz, as correntes marítimas influenciam na vida do planeta, pois interferem no clima e na pesca e ajudam na navegação, dando maior velocidade às embarcações. Verdade. Se a corrente for fria, vai provocar um clima árido. Se a corrente for quente, vai provocar um ambiente úmido. Por isso que a corrente que passa aqui no litoral de Alagoas, né, é a corrente do Brasil, uma corrente quente. Ela provoca chuvas. Lá no norte do Chile, né, passa a corrente mais fria do mundo, corrente de Humboldt. E ela provoca, então, o deserto de Atacama, que é o deserto mais seco do mundo. Corrente muito fria, deserto muito seco. Primeira está V, segunda está V. Vou olhar qual a alternativa correta aí. Terceira, a influência do Sol em relação à Lua, né? Ó, a influência do Sol em relação à Lua no fenômeno das marés é sentida de maneira mais forte. Isso por ser esse astro um campo gravitacional mais poderoso, em função do seu maior tamanho. O Sol é maior que a Lua, sabemos, claro que é, na verdade. Só que tem um detalhe, a Lua está muito mais próxima da Terra do que o Sol. Então, embora a Lua seja muito menor do que a Terra, muito menor do que o Sol, obviamente, já que a Lua é um satélite, não esqueça que pela essa proximidade da Lua, a Lua exerce uma influência maior nas marés do que o Sol. O Sol exerce também, mas a Lua muito mais. Então, essa terceira, minha querida, meu querido, está falsa. África do Sul e Namíbia exploram diamantes nos mares que banham o seu litoral. Ó, essa é uma alternativa, assim, bem pontual. Muita gente erraria essa. Muita gente erraria. Você não, tá bom? Lembre-se que nos mares costeiros se explora o sal, se explora a pesca, se explora petróleo e se explora também, gente, diamante. É o caso de Angola e da Namíbia, tá bom? Então, essa quarta é verdadeira. Então, eu tenho verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Vamos ver a última. O Mar de Aral, um mar fechado, começou a encolher depois que os rios que o alimentavam foram desviados para projetos soviéticos de irrigação. É verdade, projeto de irrigação para produzir algodão. Então, os dois rios dos principais que jogavam água nesse mar fechado, o rio Amur Dária e Sir Dária, tiveram suas águas desviadas, em boa parte, para a produção de algodão. A União Soviética queria ser o maior produtor de algodão do mundo, tá certo? E acabou condenando o Mar de Aral, que é uma das maiores tragédias ambientais que se tem conhecimento. Então, marcou a alternativa E, né, que vem VVFVV. Beleza? Vamos ver a próxima questão. Vamos ver aqui. Deixa eu procurar aqui outra legal. Essa aqui não. Deixa eu ver. Ok, vamos para a questão 84, galera. Questão 84 sobre a atualidade, né? Sobre Mercosul, tá? Então vamos ver o que a gente pode explorar dessa questão, tá bom? Da questão 84. Na verdade, gente, vamos antes da 84, eu tinha me enganado aqui. Vamos ver a questão 82, tá bom? 82, olha o que diz. A escassez de fontes renováveis e a poluição ambiental causada por essas fontes tem levado os países à procura de novas fontes limpas e renováveis de energia. Com relação aos recursos energéticos, seu aproveitamento econômico e impacto ambiental, é correto afirmar o quê? Então, veja lá. O desempenho econômico da China e da Índia repercute no aumento e na intensificação do consumo de recursos energéticos, sobretudo carvão mineral. Olha, se a China e a Índia estão crescendo economicamente, até vamos esquecer a Covid, porque causou um impacto no mundo todo, mas mesmo assim a China vai crescendo a sua economia. Vai sair melhor da crise do que outros países, do que os Estados Unidos certamente. O Brasil nem vou falar, né? Tá bom? Então o que ele está colocando o seguinte, o crescimento econômico, né, da Índia e da China exige maior consumo de energia, em especial carvão mineral, tá?
Gente, pode ser essa daí, tá? Porque a China tem uma das maiores reservas de carvão mineral do mundo. Estados Unidos, China, Austrália, Rússia tem muito carvão mineral, tá? Mas vamos ver o B. As hidrelétricas, além de utilizarem fonte de energia limpa e renovável, estão isentas de causar impacto ambiental. Esse final foi que lascou, né? Porque não existe nenhuma fonte que seja isenta de causar impacto ambiental. Todas provocam impactos ambientais, umas mais, outras menos, tá bom? Então, B está errado. Vamos ver C. O que é que diz C? As fontes alternativas de energia, a exemplo das biomassas, apesar de não poluírem o meio ambiente, aí polui, né, gente? Tá? Como eu disse, todas poluem, tá bom? Então, agora umas causam mais impacto que outras, tá? Então, no caso aqui que ele colocou das biomassas, né? São usadas em pequena escala. Não, pode até ser usado em grandes escalas, tá bom? Devido aos efeitos negativos que provoca na produção de alimentos. Causa impacto porque para produzir ali essa biomassa, por exemplo, esse combustível que vai ser a partir de grãos, que vai ser a partir de óleos, né, de resina, você vai ter trator atuando ali, você vai ter uma emissão de CO2 e de outros componentes, tá? Você vai ter adição de fertilizantes, tá? Então, ela causa impacto, sim, tá bom? Quando ele colocou, apesar de não poluir, claro que polui, tá? Há uma crítica exatamente porque você, ao invés de estar produzindo alimentos, vai estar produzindo combustível, então dispensa C. D diz, o aumento da participação da energia solar nos países desenvolvidos, de elevada latitude, explica-se pela adoção de política de proteção ambiental voltada para a redução de emissão de CO2 na atmosfera. Parecia estar tudo certinho o D aí, né, galera? Mas tem um detalhe, velho. Tá? Os países desenvolvidos, eles estão localizados nas médias latitudes. Tá? As altas latitudes são os lugares mais distantes da linha do Equador. Tá? Então vai ser ali, ó, Polo Norte, velho, a partir do Círculo Polar. A partir do Círculo Polar. Então você quase não tem país ali, é o norte da Noruega, é o norte da Suécia, ou da Rússia, ou do Canadá. Então, é bom até do Alasca. Mas seriam as médias latitudes. Aí estaria correto. Tá bom? Então, pula D. Veja como a geografia é localização. Veja como exige isso da gente. O aumento da participação dos combustíveis fósseis na matriz energética mundial resultou de esforços para substituir a energia nuclear. Não, né, gente? Já para por aí. Tá bom? Os combustíveis fósseis, o carvão mineral e o petróleo, eles são tradicionais, são usados muito. Tá? Mas a redução não foi por causa da energia nuclear, porque a energia nuclear também ela é passiva de muitas críticas, inclusive radiações, explosões, vazamentos, tá bom? Então, de todas as alternativas que nós lemos, a correta é a alternativa A, tá bom? A alternativa A, dada a demanda, a necessidade de energia por parte da Índia, por parte da China, tá? Carvão mineral, porque essa reserva de carvão mineral do mundo ainda vai demorar mais de 200 anos. E o petróleo só mais uns 40 anos, tá? Então a tendência é usar mais carvão mineral, beleza? Porque é mais barato, embora cause impactos muito grandes, tá bom? Então, queridos e queridas, questão 82, alternativa A. Deixa eu ver aqui, vamos para 84, tá bom? 84, ó, acompanha comigo. A partir dos conhecimentos, né? Então, muitas questões não está só no enunciado, né? Muitas questões estão ali sobre o conhecimento prévio que você tem, candidato, né? Candidata. A partir dos conhecimentos acerca de geopolítica do mundo atual, é correto afirmar que o sucesso do Mercosul deve-se ao fato de seus países membros não possuírem histórico de conflitos e apresentarem um alto nível de desenvolvimento tecnológico. Já para por aí, né? Porque se você marcar isso, você está ignorando que houve uma guerra no século XIX, nos anos 60, né, entre Brasil, Uruguai e Argentina contra o Paraguai de Solano Lopes. E também esses 4 países do Mercosul, lembre-se que a Venezuela não está expulsa, mas está suspensa, não se destacam pelo alto desenvolvimento tecnológico. Existem algumas áreas bem desenvolvidas num país como o Brasil, o caso da Petrobras, da Embraer, né?
mas não é a característica mais pontual. Então, A, dá goodbye, né, que não pode ser A. B, o governo norte-americano tem adotado medidas antiterroristas, dentre essas a flexibilização do ingresso de pessoas oriundas de qualquer parte do mundo. Olha, ele está dizendo que os Estados Unidos está tomando medidas antiterroristas e está flexibilizando, está dizendo, ó, pode entrar, não vou exigir visto, vou facilitar. Só que não, né? Lembre-se que o Trump queria, inclusive, construir um muro, né? Vamos ver o C. A principal razão para a desigualdade de poder entre os países que compõem o Conselho de Segurança da ONU está relacionada à parceria militar entre os países com cadeira cativa na organização. Será? Será que é essa a razão? Porque o Conselho de Segurança da ONU é o principal órgão da ONU, composto por 15 países. 10 são temporários, passam 2 anos. 5, que é o que ele está tratando aqui dos permanentes, tá bom? Tem armas nucleares, tá? Então, seu poder é equivalente, porque no Conselho de Segurança da ONU, gente, 1 é igual a 4. Um voto é igual a 4. Então, vamos supor que 4 países do Conselho de Segurança da ONU resolvam aprovar uma moção para invadir determinado país, tá? Alegando que aquele líder lá não respeita os direitos humanos, esteja querendo provocar uma guerra, um genocídio. São 5 países que formam o Conselho de Segurança da ONU. Todos os 5 têm direito a voto e veto. Se 4 disserem sim à guerra ou à intervenção e 1 disser não, esse voto do 1 é igual aos 4. Tá? Então, para ter qualquer intervenção, é necessário que haja unanimidade. Tá bom? Então, não é isso aí no C, né? Índia e Coreia do Norte e o Paquistão são potências que, além de não fazerem parte do Tratado de Proliferação de Armas Nuclear, têm realizado testes com armas atômicas. Verdade. Paquistão tem bomba atômica, Índia tem bomba atômica e Coreia do Norte tem bomba atômica, tá? Só uma observaçãozinha, correta é D, tá? A Coreia do Norte, no início dos anos 2000, ela assinou o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Só que, nos anos 2000, marcou o governo Bush, que atacou o Afeganistão, alegando que ia perseguir os talibãs e o Osama Bin Laden, o Iraque, que foi acusado de ter armas químicas, bacteriológicas e outras mais. Então, o líder da Coreia do Norte, né, os líderes, eles perceberam que um país pequeno, ele está muito mais vulnerável a um ataque de uma grande potência como os Estados Unidos. Então, eles já tinham tecnologia, eles estavam trabalhando em cima disso. Então, eles resolveram voltar ao seu programa nuclear, tá bom? Então, ele, assim, saiu daquele acordo de não proliferação de armas nucleares, tá bom? Por último, só a título de comentário, o País Basco e a Catalunha são, na atualidade, um exemplo de luta armada. Aí eu já paro por aí. São regiões que têm autonomia no Reino da Espanha, porém, eles não usam a luta armada. Tá? O País Basco usou, ele tinha o ETA, tá? Mas já faz anos que eles renunciaram à luta armada, beleza? Então, minha querida, meu querido, é isso. Desejo a você sucesso na prova do SESMAC. E qualquer coisa, nos procure. Procure o Kid, procure o David, o Matheus, o Clécio e eu, tá bom? Abraço forte e vamos que vamos. Questão 84, alternativa D. D de dama. Sou mais Valdo Curso. Na frente da gente, só você, aluno.